Então eu sei que você vai ter uma manhã abençoada e eu quero que você se conecte de coração comigo, irmãos, com aquilo que Deus tem para falar. Amém? Eu sei que de fato esse assunto, submissão e autoridade, que é o que eu vou estar falando nessa manhã, às vezes mexe muito no coração de pessoas, porque eu sei, qualquer assunto vai mexer nas pessoas, mas esse de forma específica, ele vai depender muito, como você vai ouvir, vai depender do seu coração. E o seu coração muda de tempo em tempo. Se você está chateado com liderança, você vai ouvir esse assunto como um confronto. Não, é sério. Eu estou falando do que eu fiz já. Eu fui sem vergonha, gente, é sério. Sabe, quando eu não estava bem com a minha liderança, tudo que eu ouvia na igreja, eu ficava azedo, chateado. A gente diz invocado, né? No Nordeste. Rebelde, o nome disso, se chama rebelde. Amigo do Satanás, pronto, tá bom, mais próximo. Então você fecha o coração. E esse assunto, ele vai de conformidade como você está se sentindo na igreja, como você está se sentindo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. E tudo envolve exatamente isso aí. Porque quando isso não está resolvido, as outras áreas, irmão, você pode gritar, rolar para todo lado, nada vai estar resolvido para você também. Amém? Amém, gente? Amém, amém, amém. Se alegra, pelo amor de Deus. Então é um assunto que requer de nós, de fato, irmãos, um posicionamento e uma determinação no coração. Eu preciso ser resolvido e corrigido diante de Deus. A Bíblia fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para ensino, para correção e para repreensão. Então, se ela nos ensina, amém. Se você chega a ser ensinado e não está resolvendo, ela vai repreender. Mas depois, irmão, se não resolve direito, vai corrigir. Então, eu acredito que hoje pela manhã, Deus vai logo não corrigir. Amém. Amém. Tem gente que já precisa entrar no processo de correção. E graças a Deus, diga graças a Deus. Porque a palavra me instrui a verdade. Amém, irmãos? Eu digo que eu acho que eu era uma das pessoas improváveis para estar ensinando esse assunto, porque de fato foi a matéria que mais me confrontou e que eu tive raiva no Rema. Eu tive raiva do professor. Na época era o meu pastor João Roberto, de Campina Grande, mas eu fiquei com raiva, achava que era uma coisa que eles fizeram no Rema para confrontar as pessoas e para colocar, para fazer as pessoas escravas ou qualquer outra coisa. Tem um bocado de gente pensando assim, pensamento de idiota, você sabe como é isso. Mas, irmãos, quando eu descobri que é necessário, toda a palavra, ela está debaixo de princípio de submissão e autoridade. Sem esse princípio funcionando em qualquer área da nossa vida, não vai funcionar plenamente como Deus deseja que funcione. Então, de fato, eu fui tratado. Aí você pode dizer, você era muito rebelde. Não, gente, eu tinha minhas carnalidades. Você está comigo? Mas graças a Deus, Deus colocou um homem na minha vida, assim, para me ensinar, instruir, pastor Eliezer e Geórgia. Eu fui treinado, eu não sabia que eu poderia ensinar isso, mas ele acreditou um dia. Eu disse, meu Deus, isso é muita coragem dele, viu? Tem que ser muita ousadia. Mas eu aprendi também com eles que aquilo que você vai estar ministrando é o que você foi confrontado. Então eu tinha um problema de rebeldia. Ninguém teve aqui. Está todo mundo santo. Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus. Eu gosto de considerar pastor Eliezer e Geórgia como vencedores de grandes gigantes, de inimigos gigantes e coisas que eu pude ver na vida deles, que durante tanto tempo a gente junto, eu vi ele vencendo tantas coisas, de oposições, de pessoas que falaram mal, de pessoas que se levantaram, que meter a faca nas costas, aonde foram bem atendidos, foram bem recebidos. E diante de todo esse tempo eu fui vendo, rapaz, só sendo alguém submisso à vontade de Deus para superar tudo isso. Então vocês são vencedores de grandes gigantes, inimigos gigantes, e isso é maravilhoso, é louvável, né? E não só isso, mas também, como eu digo, vencedores de gigantes, de pessoas que às vezes nem acreditavam, eu não acreditava, mas o Senhor acreditou, então agora eu acredito. Então eu creio que tem uma graça e uma unção vinda de Deus. Eu acredito que esse é um dos temas na minha vida que eu vou estar carregando, que vai ser para confrontar, mas é para levantar você na palavra de Deus. Porque esse assunto, de fato, irmãos, ele tem se dissipado no decorrer dos séculos. Estão comigo? Se nós olharmos as gerações anteriores, né, eu vou falar do meu pai para trás. Para muitos, hoje em dia, talvez o caráter e a forma do meu pai trabalhar era um pai careta, um pai antiquado, um pai muito antigo, pois o pai antigo me fez viver uma vida justa.
Amém? Um pai que é muito chato, pois ele fez com que eu não virasse maconheiro. Amém? Amém, irmãos? Por quê? Debaixo de disciplina, mostrando o princípio da submissão e autoridade. Olha que nem tinha palavra, mas tinha um bocado de crente que tem a palavra hoje e não ensina seu filho sobre submissão e autoridade, porque provavelmente não foi submissa a seus pais. E aí começa a levar de geração em geração. E gente, isso foi dissipado. E eu declaro nesses últimos tempos, a igreja está se levantando para mostrar o que a Bíblia diz. O que é ética, o que é moral, o que é respeito, o que é isso existe. Isso é justo diante de Deus. Então, nós temos que entender, se nós formos olhar hoje em dia, a psicologia que eles dizem moderna, para mim é arcaica. A psicologia tal moderna trata as coisas de forma tão normal, né? Nessa questão de submissão e autoridade, que foi se dissipando esse assunto entre pais e filhos, por exemplo. Hoje os pais têm que disciplinar os filhos como se fossem grandes amigos. A conversa tem que ser como amigo, você tem que tratar, você tem que ir por esse caminho. Irmão, eu vou pelo caminho da paternidade, que requer submissão e autoridade, respeito, honra, dignidade. Quando eu sento para conversar com meus filhos, é assim que a Bíblia diz. Se você for rebelde, você vai ter dias curtos aqui na terra. Eu aprendi isso, gente. Vocês estão comigo? E a gente não pode ser intimidado por uma filosofia que é colocada na cabeça dos pais, de que não, cuidado, trate direitinho o menino, senão ele vai abandonar você. Quem vai abandonar aqui nada? Você é pai. Você é autoridade sobre seus filhos. Então nada pode substituir a autoridade sobre a vida dos filhos, a não ser os únicos pais. A TV não pode ser autoridade sobre sua casa. A TV não pode ser a escola na sua casa. As revistas, as informações não podem ser aquilo que vai trazer o norte para a sua vida. Não procure se moldar ao costume do mundo, porque o mundo só vai ensinar coisas para se amoldar a eles e não a palavra. Quando isso estiver de forma absoluta dentro de você, de que os costumes e ensinamentos, doutrinas que estão sendo inculcadas na sociedade, isso só vai trazer confusão e contenda e tirar os princípios éticos da palavra. Quando você entender que essa sociedade só vai trazer isso, aí, irmão, você vai cair em si, de que é necessário você se aprofundar no estudo da palavra. E eu digo, a melhor coisa que nós temos que estar fundamentados é na palavra de Deus, porque ela nunca vai mudar. Amém? Os ensinamentos são os mesmos, as verdades são as mesmas. Então muitas pessoas têm abandonado de fato, e isso tem sido de forma tão sutil, tão bonita, de uma forma que você não vê às vezes nem a diferença, mas tem uma grande diferença, irmãos, naquilo que está sendo ensinado nas escolas, o desrespeito, a desonra, a falta de respeito com os professores, a falta de respeito na igreja, a falta de respeito dentro de casa. A sociedade está mostrando, eu acho que até alguns pregadores que se dizem da palavra de Deus, estão ensinando coisas de tanto potencial na vida de pessoas, de que você foi criado para voar, para fazer isso, tem um plano, tem tudo isso, e tudo é verdade, mas sempre quebrando um princípio por trás de tudo. Então as pessoas hoje, muitos ministros estão sendo levantados, debaixo de rebeldia, porque não, eu não preciso estar aqui mais nessa igreja. Olha Deus já testificou por 10 profetas, até sonho eu já tive. Para que eu estar debaixo de alguém? Para que eu estar submisso a alguém? Afinal de contas eu já cresci. Você está comigo, irmãos? E eu acredito que a pandemia foi um divisor de águas, exatamente onde se levantou muitas pessoas rebeldes. Estão comigo, irmãos? Muita gente tomou voz na internet. E um bocado de besta foi atrás dos seguidores, que não tem uma vida, não tem um compromisso com Deus, não tem uma igreja para congregar, não tem um pastor sobre a sua vida. E muitos que se levantaram, exatamente, arrastaram muitas pessoas que estavam debilitados por falta do conhecimento da palavra. Mas eu digo, não vai ser assim com você, irmão. Amém? Se pessoas seguiram doutrinas, ensinamentos errados aí, não, você não precisa estar numa igreja, afinal de contas a igreja somos nós, não é? Você não precisa estar submisso a alguém, você já é alguém que já tem tanto potencial, olha, você já ministra, já tem 10 seguidores, grande coisa. Um like já está animando gente. Estão comigo, gente? Mas nós não podemos e nós não vamos. Eu falo isso para mim
a partir de mim, começando por mim mesmo. Eu não quero que meus filhos cresçam com a ideologia, com ideias que está pervertendo a palavra de Deus. Amém? Os costumes errados. Isso não pode ser dissipado de forma alguma pelos ensinos que estão sendo levantados. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, pela palavra de Deus. Amém? Eu gosto de sempre entender quando fala desse assunto de submissão à autoridade. E como eu falei e reitero, ele é algo fundamental para toda a nossa vida, irmãos. Eu vou te falar uma grande revelação. Do nascer da sua vida até o fim de sua vida, você vai estar envolvido em submissão e autoridade. Você não vai ter como fugir disso. Você não vai ter como sair dessa esfera. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você estiver na sua vida, a questão de submissão e autoridade vai estar envolvendo você. Seja a sua vida pessoal, seja a sua vida emocional, seja o seu corpo mesmo principalmente, está envolvido com a questão de submissão e autoridade. Se você não submeter o seu corpo à palavra de Deus, você vai estar submetendo aos desejos carnais. Tudo onde a gente for, irmão, a gente vai estar sendo envolvido por isso daí. Então esse é um assunto que eu vejo de grande importância. A igreja está sendo cada vez mais ensinada, nós ensinarmos para nossos filhos, nós levarmos para a próxima geração, a nossa geração, a geração dos nossos filhos levar para uma outra geração, para que isso não venha a se dissipar. Agora isso tem que ser por meio da palavra. A Bíblia fala, eu quero que você abra por favor em Isaías, eu gosto de começar por esse texto. Esse assunto, eu digo que ele é um assunto muito extenso, não tem como eu falar tudo hoje, obviamente, nós vamos só ver alguns pontos aqui, para te dar aquele desejo e anseio de estudar logo no Rema, amém, irmãos? E lá a gente tem 6 dias de aula, você vai ser completamente abençoado, e ainda assim fica faltando conteúdo para passar, de tanta coisa que esse assunto, o quanto ele é abrangente. A Bíblia fala em Isaías capítulo 45, o versículo 18, coloca para mim na tela, por favor, na tela. Nós temos que ver que tudo parte de Deus, amém, irmãos? Uma coisa que nós fomos ensinados, que achamos que o reino de Deus, achamos que o que Deus estabeleceu é por meio da questão da democracia. Sabe, irmão, toda democracia se dissipa quando a palavra entra. Amém? Amém, irmãos? Os conceitos de democracia, não a autoridade toda é do povo, é do que cada um acha, do que cada um pensa. Não, é do que a palavra diz. É de conformidade com o que a palavra diz. Então esse conceito tem que ser dissipado. Nós temos que ir na ótica da palavra e ver como Deus estabeleceu o reino dele. E quando fala sobre o reino de Deus estabeleceu o seu reino, isso não se refere apenas, irmãos, ao contexto de igreja, aqueles que foram salvos. Deus criou a humanidade com um propósito. Amém? Deus criou a humanidade. Antes de ter igreja, Deus criou a humanidade, os filhos dele. Ele gerou. Amém, irmãos? Óbvio que o pecado tirou essa natureza, né? Essa verdade de Deus. Mas Deus, o primeiro passo de Deus em criar a humanidade foi para que tivesse harmonia conforme Ele deseja. Estão comigo, irmãos? Então tudo parte de Deus. Isaías capítulo 45, versículo 18 diz que, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Olha só, tudo foi feito por Deus, irmãos. Que não a criou para ser caos. Deus não criou o casamento para ser caos. Deus não criou a sociedade para ser caos. Deus não criou autoridades, lugar de autoridade para ser caos. Deus estabeleceu tudo para ser bênção, irmão. Você crê comigo? Mas ele diz aqui que não a criou para ser caos, mas para ser habitada. Um lugar de habitação é onde existe ordem. Uma casa abençoada é onde existe ordem. Uma igreja abençoada é onde existe ordem. Amém? As escrituras falam que tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso é uma palavra muito absoluta no coração de Deus, irmãos. Que tudo deve ser com ordem, tudo deve ser com decência, tudo deve ser feito como Ele mesmo estabeleceu. Deus criou os céus, formou a terra, a estabeleceu, que não criou para ser caos, mas para ser habitada. Olha a afirmativa dele aqui: eu sou o Senhor. Aleluia. Tem um Senhor por trás de tudo isso, irmão. Tem um Senhor por trás da humanidade, da criação da humanidade.
Tem um Deus que estabeleceu tudo. Eu sou o Senhor. Nada mais é Senhor sobre as nossas vidas. Nada deve ser mais Senhor sobre as nossas vidas, irmãos. A palavra é o Senhor sobre as nossas vidas. A verdade é o Senhor sobre a nossa vida. Jesus é o Senhor sobre as nossas vidas. Então a ética, a moral que o Senhor vê como verdade é para nossas vidas também. Deus estabeleceu tudo pleno e perfeito. Então Ele não criou para ser caos. Por isso que Ele diz: eu sou o Senhor, o dono, o rei, e não há outro. Então não há outra ideia sobre família a não ser aquela que Deus estabeleceu. Não há outra ideia sobre igreja a não ser aquela que Deus estabeleceu em Cristo, através de Cristo. Jesus diz: eu vou estabelecer a minha igreja. Então tem princípios que Jesus e Deus estabeleceram. Estão comigo, irmãos? Então tudo deve ser debaixo de ordem. Se não está bem seu casamento, está faltando ordem aí, irmão. É melhor dizer logo amém e pronto, e aceitar de uma vez. Está tendo confusão porque não está tendo a ordem de Deus. Não é Deus que está sustentando isso. Talvez os valores estão sendo dissipados dentro do seu casamento, você nem sabe. Amém? Glória a Deus. E não há outro, diga não há outro. Sabe, irmãos, quando nós entramos nesse reino, nós temos que entender. Eu lembro que quando eu recebi Jesus, e todo mundo faz isso. Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador, e todo mundo, amém, é. Amém? Como Salvador, todo mundo recebe rapidinho, porque ninguém quer ir para o inferno. Mas como Senhor, tem muita gente que precisa entender Ele como Senhor de fato. Porque como Senhor, diz respeito a você ter Ele em toda a sua vida. Ética, moral, conduta, verdade, tudo. É aceitar algo de um Senhor para você. O seu Senhor era o diabo. Alguém pode dizer amém? Ou alguém está em parceria ainda com ele aí? Então você tem um Senhor. Diga para quem está do seu lado: você tem um Senhor. Amém? De repente você está aqui e não entregou sua vida a Jesus. Essa é uma manhã para você fazer isso. Ter um Senhor. Sem Senhor você não está. Agora, quando você nasce de novo, tem um Senhor, amém, sobre você. E aceitar esse Senhor é ter um encontro com a autoridade dele sobre as nossas vidas. Tem muito crente faltando o encontro com a autoridade de Deus. E com a autoridade de Deus não é só a pessoa, mas é as leis de Deus em nós. Amém? O que é que Jesus disse? Jesus disse: rapaz, eu faço tudo o que meu pai disse, porque eu amo. Eu amo. A maior expressão de amor para com o Senhor é a obediência. Então se encontrar com o Senhor é se encontrar com a autoridade dele sobre as nossas vidas. Se colocar ele como autoridade sobre as nossas vidas é perguntar para ele: o que o Senhor quer que eu faça com isto? O que o Senhor quer que eu faça com a autoridade que me foi me dada como cabeça do lar? É esse encontro que os homens precisam ter com o Senhor. É esse encontro que as mulheres precisam ter com o Senhor e entender: Senhor, o que o Senhor quer que eu seja para o meu marido? Você se encontra com a autoridade dele. Você respeita a autoridade dele. Estão comigo, irmãos? Amém? Pastor, mas eu falho, eu peco. Eu sei que você pode falhar, errar em alguns momentos. Eu sei que você pode, vamos dizer assim, sair da linha, do trilho, né? Tratou errado a esposa, ou o esposo tratou errado a esposa, ou vice-versa. Houve um pecado, alguma coisa que cometeu um com o outro, falhou, sim. Agora o que é grave, irmãos, é você transgredir o que Deus estabeleceu. É muito grave, porque transgredir é você rasgar a constituição de Deus e dizer: eu não aceito autoridade sobre a minha vida. Isso é transgressão. Você está comigo? Pecado você pode cometer, você erra, se arrepende, mas não transgrida o que Deus estabeleceu. Não venha tentar me convencer que, mas para que autoridade dentro da igreja? A igreja não precisa de autoridade, você é um transgressor. Amém, irmãos? Por que tem que ter uma pessoa sobre a sua vida? Para quê? Tem muitos líderes dominando. Tem líder que é safado, mas tem homem verdadeiro que está andando conforme a lei do Senhor. Eu não sou ousado em rasgar a constituição do meu Deus. Se o governo rasga a constituição, isso é com ele, Deus. Mas eu não vou transgredir o que meu Deus ensina.
A partir do momento que você tem um encontro com a autoridade de Deus, você vai andar sob a autoridade dele em todos os aspectos da vida humana. Você vai entender por que autoridade não há, por que autoridade no trabalho, por que autoridade no governo, por que autoridade na igreja, por que autoridade no comércio, por que autoridade no trânsito, por que autoridade em qualquer lugar. Onde você estiver, você tem que entender que existe uma lei de Deus para aquilo. Existe uma ética de Deus para aquilo. Ele estabeleceu tudo. Diga, Deus estabeleceu tudo. Então não transgrida a lei de Deus. Amém? Não ofenda a lei de Deus. Amém, irmãos? Eu lembro que meu pai ficava dizendo, quando eu era criança, rapaz, seja homem, seja verdadeiro, tenha ética e moral. Isso é a lei de Deus. Precisa muita coisa espiritual para entender o que Deus vê, não, irmãos? Estão comigo, irmãos? Amém? Falar uma coisa, cumpra, não seja mentiroso. Isso é a lei de Deus. Isso é o que Deus vê como verdade. Às vezes a gente precisa estar rodeando não para saber onde Deus está falando. Às vezes está falando dentro da nossa casa. E uma rebeldia nossa, uma forma nossa errada de tratar uns aos outros pode tornar uma transgressão. E isso, irmãos, é pecado. Estão comigo, irmãos? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Hebreus 1, 3 diz: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, do governo, da autoridade, de tudo que Deus estabeleceu. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, do caráter de Deus. Ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu acho isso aqui maravilhoso, e para mim isso aqui é fundamental para nossas vidas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse poder aí é exousia, que quer dizer autoridade, quer dizer um poder inerente de Deus. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Todas as coisas. Quer seu casamento bem estruturado? Sustente por meio da palavra de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra de sua autoridade. Amém? Tudo é sustentado pela autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Todas as áreas da nossa vida devem ser sustentadas por meio daquilo que a palavra em Cristo determinou para que nós possamos viver e devemos viver a cada dia. Então tudo é sustentado por essa autoridade. A autoridade de quem? De Cristo sobre a igreja, de Cristo sobre nós, de Deus sobre nós. Que a sua vida, irmãos, que cada área da sua vida seja sustentada por meio da palavra. Que a base do seu relacionamento seja por meio da palavra. Que o relacionamento entre irmãos seja por meio da palavra. Que o relacionamento entre membros, pastores, seja por meio da palavra. Sustentado por meio disso, por meio da palavra. Que o relacionamento entre casal seja sustentado por meio da palavra. Porque tudo é sustentado pela palavra do poder dele. Amém? Diga, tudo é sustentado pela palavra. Uma outra coisa que é interessante, irmãos, quando nós entendemos que se nós estamos nesse reino, nós entendemos que Deus estabeleceu o governo, Deus estabeleceu a ordem, nós temos que estar em concordância com Deus. Diga, concordância com Deus. Em Amós, eu acho que é Amós que fala, como andarão dois juntos se não houver entre eles? Amós 3:3, coloca aqui na tela, por favor. Mas como andarão dois juntos se não houver acordo? Irmãos, esse mesmo princípio é entre nós e Deus. Se não houver acordo entre você e Deus sobre a palavra ser a verdade sobre a sua vida, nem com Deus você tem como andar em acordo. Unido. O que é que a sociedade tem ensinado? Tudo contra Deus. Tiraram Deus da família. Estão comigo, gente? Tiraram Deus do relacionamento entre pais e filhos. Se não há acordo, não tem como andar junto. Eu te digo, irmão, se você não está de acordo com o que a palavra diz, veja com quem você está andando. Amém? E eu não estou falando pessoa, eu estou falando governo. Autoridade sobre você. Veja com quem você está falando, com quem você está andando. E andar com Deus tem que ser de acordo com Ele. Eu acho que isso aí poderia te animar mais. Andar com Deus tem que ser de acordo com Ele. Não é de acordo com o que você quer. Por isso que tem gente chegando às vezes na igreja, não, chega na igreja eu faço o que eu quiser. Não, aqui você não faz o que você quer.
Você tem que estar de acordo com o que a palavra diz como tem que ser. Amém? Como vai andar de acordo no casamento se não há acordo? Como vai andar? Tudo é de acordo, porque o acordo refere-se à crença. Crer nas mesmas verdades. Concordo, isso é seu, mas também é meu. É uma via de mão dupla. Então você e Deus têm que estar de acordo. Mas se você não concorda com Deus, quem vai se acabar todo é você. Porque o dono do universo continua sendo dono do universo. Agora quem é você sem Deus? Quem é sua família sem Deus? Qual é a autoridade que você tem sem Deus? Como você é cabeça sem Deus? Você é cauda. Você está comigo, irmãos? Mas tem que ser de acordo com Deus. Diga, de acordo com Deus. Quando isso está resolvido dentro de nós, nós estamos tendo um encontro com a autoridade de Deus. Começa a se dissipar todas as doutrinas que tivemos, ensinos que tivemos, ideias que tivemos. Amém? Mamãe ensinou, filha, não dependa desse cafajeste. Não dependa desse homem, não presta. Trabalhe, faça alguma coisa da sua vida. Não dependa dele. Quando você está de acordo com Deus, essa doutrina cai por terra. Amém? Amém, irmãos? Quando você anda em acordo com Deus, aí sim, o que é de Deus está evidenciado na sua vida. E o diabo não pode tocar naquilo que Deus está envolvido. Amém? Amém? Acordo com Deus é acordo com sua autoridade. E eu quero, meu desejo essa manhã é que você saia convicto de algo. Que você precisa se concordar com Deus, com o que a Bíblia diz sobre áreas na sua vida. E isso ser definitivamente algo que você determinou para nunca mais sair desse lugar. De concordância com Deus. Na família, no trabalho, na igreja. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha que coisa maravilhosa. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz o seguinte. Vou procurar ser rápido nos versículos. Qualquer coisa você olha aqui na tela. Mas ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Posso ter um amém por isso? Amém. Diga, eu fui transportado. Diga, eu não sou quem eu era. Amém? Então eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão, ou a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. E olha que o contexto e o que você está falando aqui. Ele está falando todas as coisas foram criadas. Todas as coisas. Hebreus 3:4 fala que, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus estabeleceu tudo. Deus criou tudo. Estão comigo, irmãos? Então ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra, referindo-se lá em Gênesis, quando Deus iniciou o Gênesis das coisas. Mas aqui Deus iniciou o Gênesis da ordem, da decência, da organização. Nós vemos que todas as coisas, os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis, e sejam tronos, está falando de posições, de lugares, sejam soberanias, quer principados, autoridades, poder, ordem, organização. Ele criou todas essas coisas. Então a organização é uma ordem de Deus. Amém? O que Deus estabeleceu como organização na casa é ordem de Deus. Amém, irmãos? Na família, no trabalho, na sociedade, aonde nós estivermos, tudo é criado por uma ordem divina de Deus. E ele diz que tudo foi feito por meio dele e para ele. Isso aí amarra tudo. Toda autoridade, irmãos, é para um propósito. Todo lugar de autoridade é para um propósito que é para Deus. Amém? Governar para Deus. Quem estabeleceu tudo? Então tudo deve ser governado para Deus. Todo lugar de autoridade é para Deus. Isso é um princípio que foi estabelecido. Não se muda. Pastor, mas tem um bocado de canalha fazendo isso, aquilo, outro. Irmãos, mas o lugar de autoridade, as pessoas não, mas o lugar, Deus está envolvido. Amém? Deus está envolvido. Deus foi muito e sempre foi sábio pleno para entender que se eu vou criar uma terra, se eu vou criar um povo, eu quero ordem. Porque isso partiu dos céus.
Porque ele diz tudo que é invisível e tudo que é visível. Soberanias, anjos. Nós olharmos na Bíblia, tem várias coisas sobre anjos, sobre a ordem, hierarquia. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Isso é uma obra divina de Deus. Tem gente que fica incomodado com a autoridade. Tem gente que fica incomodado com hierarquia. Esse negócio de hierarquia, isso é uma cachorrada. A cachorrada é sua, rapaz. Respeita o autor disso. É o seu Senhor. Amém? Aí, pastor, mas o marido que eu tenho, misericórdia, meu pai. Nem macumba resolve a vida dele, pastor. Tu que escolheu a bênção. E Deus diz, Deus estabeleceu: se tudo é para mim, eu vou colocar uma vertente de minha autoridade dentro da família. Eu vou estabelecer uma vertente de minha autoridade, porque tudo é para mim. Você poderia pensar, Deus é muito egocêntrico. O egocêntrico é você quando não coloca Deus. Porque você tem um Criador. Você não se autocriou. Amém? Então é melhor viver uma submissão tão plena a Deus que nem os seus conceitos têm mais autoridade do que a autoridade de Deus sobre você. Que nem as doutrinas que você aprendeu, ou talvez os costumes familiares que aprendeu, te tornem mais sábio. Nada disso. Quem te torna sábio é a palavra. Porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Eu gosto da versão, a mensagem que diz: tudo começou nele e nele encontra propósito. Diga, tudo começou em Deus e encontra propósito. Ele diz, ele estava lá antes de tudo, antes que tudo viesse a existir. E ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Tudo vem de Deus. Estão comigo, irmãos? A Bíblia fala, e eu quero que você abra lá em Romanos, é um texto bem base dessa matéria. Eu quero só apontar algumas coisas, não tem como falar tanta coisa que está sobre esse versículo. Mas ele é o fundamento, né? Se nós olharmos Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz algo bem importante. Desculpa, Romanos capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, a partir do versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 5. Aqui está exatamente a ótica, a visão que Deus estabeleceu sobre o que diz respeito à autoridade e submissão. Do versículo 1 ao 6, ele não está falando de forma direta unicamente só para governos, porque esse texto foi escrito debaixo de um contexto onde Paulo estava exortando os irmãos no momento onde a igreja estava sendo perseguida, ou tendo, eu posso dizer assim, uma vasta perseguição sobre a igreja, através dos governos. Não está muito diferente de hoje não, né? Isso já acontecia lá atrás. A questão é que ninguém pode derrubar a igreja lá de trás, e não vai derrubar a igreja de hoje. O princípio continua o mesmo. Então comigo, irmãos, a verdade continua a mesma, é a palavra, é se apegar a ela, é se firmar na verdade. Por isso que eu te falei no início, nós temos que pegar essa verdade, irmãos, e considerar como sendo Deus sobre as nossas vidas. Porque se a sociedade apagou o contexto de submissão e autoridade na família, não vai apagar na minha família e na sua. Nós temos que andar na verdade. Estão comigo, irmãos? Então ele está aqui, de fato, o versículo do 1 ao 5, está trazendo um princípio. E esse princípio, ele não está unicamente aplicado só a governo. Mas como é princípio, se aplica a qualquer esfera de autoridade. Até porque é interessante entender, quando se fala sobre autoridade, né, na Bíblia, está falando sobre um poder delegado. Amém? Diga um poder. Amém? E é interessante que uma coisa que nós temos que entender, que a autoridade, ela é uma natureza do próprio Deus. Ela vem do próprio Deus. Amém, irmãos? Porque Deus criou a ordem. Diga, Deus criou a ordem. Então toda autoridade, ela é representativa. Diga, autoridade é representativa.
Lembra que nós lemos que Deus, tudo foi criado por meio dele e para ele? Então toda a esfera de autoridade que foi estabelecida, seja na família, no governo, no trabalho, em qualquer área que você estiver, é uma autoridade representativa. Ela não é uma autoridade intrínseca, eu acho que essa é a palavra. Intrínseca é próprio de alguém, está em alguém. Nossa, alguém nasceu assim. Você não nasceu assim, não. Deus é quem dá autoridade. Ninguém tem autoridade, só Deus dá autoridade. Amém? Quem tem autoridade, quem está em autoridade é porque Deus, que é o autor da autoridade, foi quem estabeleceu o poder da autoridade. Estão comigo, gente? Então, ninguém pode governar ou administrar aquém de Deus. Não, já que Deus me colocou aqui, já que quem é o cabeça da casa, a Bíblia diz que sou eu, então eu faço o que eu quero. Você não pode ser uma autoridade dessa forma. Você é uma representação da autoridade de Deus. Amém, irmãos? É por isso que tem alguns irmãos que são cavalo e não autoridade dentro de casa. Cavalo batizado, grosso, ignorante. Vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor, vai ver o que é que Deus fala, como tem que tratar a esposa, como tem que tratar os filhos. Porque tanto é que a Bíblia fala que o marido deve amar a mulher. Por quê? Porque você precisa amar mais a sua esposa, para mostrar submissão a Deus. Amém? A Bíblia fala sobre a mulher se submeter ao homem. Aí tem homem que diz, mãe, mas a Bíblia não fala sobre o homem se submeter a Deus. Fala sim. Fala, amando a mulher. A resposta da sua submissão é obedecer o que Deus falou. Amém? Está claro isso, né? Então ama a sua esposa, grandão. Vai chamar essa mulher misericórdia o dia todo. Escute ela o dia todo. Amém? Então, a natureza da autoridade, ela é representativa. Diga, a natureza da autoridade é representativa. Romanos fala, diz o seguinte, o versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu lembro quando eu lia isso, eu ficava com raiva de Deus. Como é que pode Deus colocar essa pessoa na presidência? Como é que pode Deus colocar esse homem para casar com essa mulher? Essa mulher era uma bênção. Olha o elemento que casou com ela. Como é que Deus concorda com isso? Aqui é um princípio, aqui não está dizendo, amém? Aqui não está dizendo quem Deus colocou. Aqui está dizendo o que Deus estabeleceu. Amém, irmãos? Deus estabeleceu, Deus colocou a autoridade. O que é essa autoridade? Diga, é lugar. Diga, lugar de autoridade. Deus não estabelece as pessoas que vão para aquele lugar, irmãos. Deus não estabeleceu o marido que você ia casar. Menino, tem alguém no destino dessa vida que Deus separou para mim. Não, você vai ter que escolher esse destino que você quer. Amém? Agora lembre-se, é um destino, acabou, vai ter que ficar até o fim, até morrer. Até porque quando você casou, você disse que quem ia separar vocês? A morte. Até que a morte os separe. No primeiro mês, ai, chega morte, chega morte. Chega morte. Deus estabeleceu a representatividade do seu caráter para alguém governar dentro da família. Deus estabeleceu o lugar de autoridade no governo da sociedade para que alguém colocado lá pudesse cumprir o propósito do lugar e não o seu propósito. Amém? Quando alguém está num lugar onde o propósito é de Deus, é pervertido, não é justo nem digno de honra estar no lugar. Amém? Isso é Bíblia. Vamos lá? É interessante que eu estava estudando a palavra autoridade. Dentro dela existe um termo, nos significados, que quer dizer eu acho que é, se não me falha, origem, ordem estabelecida, autoridade. Dentro de autoridade existe a própria palavra, né? Autor, essa é a palavra mais próxima.
Dentro da palavra autoridade, quando Deus estabelece autoridade, Deus estabeleceu autoridade. Dentro dela existe o termo autor. Que autor é? Uma autoridade que tem um autor que estabeleceu aquele lugar. Tá entendido isso? Deus não estabeleceu um lugar para você vir e você fazer o que você quiser da sua vida. Deus estabeleceu um lugar como autor. Amém? E lá você tem que ser o autor representativo da autoridade. Então, quando alguém fala sobre estar submisso a alguém, você está submisso a um autor que estabeleceu algo que se chama poder. Amém? Quando você governa, quando você é autoridade em alguma esfera, você está representando uma autoridade de autor. Então tem que ser representativa. Estão comigo, gente? Todo homem esteja, e obviamente quando ele fala homem aqui, está falando da humanidade, do ser humano. Várias versões têm vários termos, tem até versão que fala sobre alma. Toda alma esteja sujeita. Tudo trazendo a questão humana, homem e mulher, não é só para homem. Amém? Então todo homem esteja. É muito objetivo isso, é muito claro, não é sugestivo. Esteja é uma ordem estabelecida às autoridades ou ao poder delegado, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então o que procedeu de Deus? Nós lemos lá em Colossenses, ele estabeleceu tronos, governo. Amém? Então nós temos que estar sujeitos ao que Deus estabeleceu. Então submissão é uma atitude do coração. Diga, submissão é uma atitude do meu coração. Diga, é reverência. É o temor pelo que Deus estabeleceu. Amém, irmãos? Submissão ou bênção de Jeová não é um trampolim para um ministério. Pastor, eu estou submisso ao Senhor, viu? 2 meses, pastor, eu estou submisso ao Senhor. Pastor, quando é que vai ter aquela oportunidade mesmo? Submissão não é uma ferramenta de compra. Amém? É uma atitude do coração ao autor. Amém? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Trarão, Deus não vai trazer. Trarão sobre si. De modo que aquele que se opõe à autoridade ou ao poder, exousia, que é exousia, poder, resiste à ordenação de Deus. Então, por trás de uma autoridade, por trás de uma pessoa, existe uma cadeira, um lugar que Deus estabeleceu. Amém? Estão comigo, gente? Agora é óbvio, você pode pensar, nossa, então beleza, então eu tenho que estar submisso a tudo. No princípio, sim. A submissão ela é absoluta. A submissão é a honra e o respeito pelo que Deus estabeleceu, o lugar de autoridade. A obediência aí é você de frente com o que você está obedecendo. A pessoa, ao poder delegado. O poder delegado é a pessoa colocada no lugar aonde ela foi delegada a governar, a ter autoridade, vamos dizer assim melhor. Então a pessoa da autoridade, nós vamos ter aquele critério de submissão e obediência conectado. Estão comigo, irmãos? Submissão é absoluta, a obediência ela é relativa. Diga, submissão é absoluta. É o que Deus estabeleceu. Diga. Diga, obediência é relativa ao que alguém pede. Já que a autoridade ela é representativa, os pedidos dessa autoridade têm que representar a autoridade de Deus em primeiro lugar. E aí é onde entra a obediência. Porque tem marido, irmão, que a gente às vezes vai aconselhar, já vi alguns aconselhamentos, eu acompanhei com o pastor Eliezer dentro do gabinete, lá no início. Era engraçado demais, gente. Uma vez quase que eu corria. Porque chega alguns maridos, pastor, mas a mulher não tem que estar submissa? A mulher não tem que estar obediente? A Bíblia não diz? Né? Com o peito cheio. É o único versículo que ele sabe. Tudo aquilo que é para defender a sua falta de ética, você procura até versículo para se apropriar.
Amém? E é sério, porque, como eu falei, quando eu comecei, eu disse, esse assunto, ele envolve muito o que você está crendo, como está teu coração, o ódio que está aí dentro, a faca que tu está doido para, infeliz, vai tudo do seu coração, como você está ouvindo. Então as pessoas pegam versículos, tira do contexto para criar uma doutrina para si. Você é egocêntrico, você tirou Deus, isso é perigoso. Então eu lembro que pessoas chegavam, pastor, mas a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa? Submissa a tudo, a Bíblia está dizendo a tudo. A tudo o que, meu amigo? A tudo o que? Amém? Porque tudo ali é tudo como Cristo, como ao Senhor. Se você for olhar em todos os textos, quando fala principalmente sobre família, é tudo como ao Senhor, é tudo para o Senhor, como para o Senhor, no Senhor. Então até a autoridade de um homem tem que ser como o Senhor, sendo autoridade naquele lugar. Então nem tudo que você está pedindo para sua esposa, que está de conformidade com a palavra, ela não tem a obrigação de obedecer a você não. Porque ela primeiramente está submissa a Deus. Amém? Mas as irmãs também entendam que existe uma autoridade de Deus sobre a sua vida, que é o seu marido, que tem coisas que você quer, ainda que seja lícita e verdadeira, mas quando ele perceber que não dá naquele momento, se submeta, que não dá certo agora ali. Mas eu quero esse sapato esse mês, eu quero. Você é o supridor. Teu supridor é Deus. Teu marido é um canal. Amém? Se a mulher entendesse que o marido é o canal, ele é a fonte do suprimento. Porque a Bíblia diz que Deus tirou a mulher exatamente da costela do homem, para mostrar a importância da necessidade da mulher depender do homem em Deus. Em Deus. Em Deus. Diga um homem em Deus. Estão comigo, gente? Então eu lembro situações em que as pessoas chegavam com essa autoridade, né? Falsa autoridade, exigindo das esposas que ela fizesse isso, aquilo, outro. Paixão, mas ela tem que fazer isso e aquilo, outro. Mas, sabe, uma pessoa sem propriedade, sem a palavra, pedindo coisas que ofendem, que ferem a palavra. Então, irmãos, entenda, a obediência ela vai ser sempre relativa. Se tiver de conformidade com a palavra, segue, faz. Você pode até dizer, rapaz, eu não queria não, mas é lícito, está certo. Submete. Amém? Com esse conselho, às vezes, já vi. Às vezes, irmão, não falta conselho na igreja não, você sabia? Uma ministração dessa está tendo conselho. Não é verdade? Uma pregação está tendo conselho. Amém? Numa conversa está tendo conselho. Mas nem sempre está tendo a submissão e a obediência. Amém? Nem sempre. Porque quando a gente às vezes vai sentar com pessoas, o problema é porque, rapaz, parece que ouviu aqui e saiu aqui. E não obedece. Mas não está dando certo, você não obedeceu. Mas pastor, você falou a mesma coisa, está na palavra, obedece, bênção. Vai ficar insistindo, a palavra é a verdade, acabou. Se submete. Não tem problema, isso aí é rápido. Além da autoridade deve ser uma submissão objetiva, precisa e imediata, a obediência, quando está em linha com a palavra, seja rápido também. Fique questionando, meu Deus, mas será que é isso mesmo que o pastor está falando? Será que é o melhor? Meu Deus, eu vou orar. Rapaz, Deus colocou um homem de Deus para te instruir. Tu ainda fica perguntando se é de Deus? Amém, gente? Amém. Alguém me ama, né? Amém. Oh, glória a Deus. Diga, Deus é uma bênção. Amém. Então, observa como você está sendo submisso em todos os aspectos, na família, na casa. Eu estou falando de uma forma geral aqui, porque não tem como eu entrar em cada ponto de forma direta, né? Apenas. Mas em todo o contexto familiar, ministerial, igreja, uma das coisas que eu vejo que falta muito, irmãos, as pessoas entenderem o propósito de Deus ter colocado uma autoridade dentro da igreja também. Amém? Irmão, se tem pastores, se tem líderes errados por aí, irmãos, não coloca isso como fundamento para a sua vida. Coloca o que a palavra diz. Se tem casamentos errados aí, não desvalorize o casamento, porque de fulano deu errado, não deu certo, aconteceu isso, aquilo, outro.
vai para o que a palavra estabeleceu como princípio. Se submete a isso. Amém? A Bíblia fala, deixa eu ler 2 textos aqui, sobre, por exemplo, família, não é? Efésios, eu quero só mencionar Gênesis capítulo 2, versículo 18, que eu até mencionei, mas só para você registrar aí. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha que propósito maravilhoso, irmãos. Amém? Como é maravilhoso, nós sabemos que Deus não vai fazer auxiliador, irmãos. Amém? Não vai. Deus estabeleceu mulher como auxiliadora. Só ela consegue fazer isso. Só ela é para esse propósito. Então, como tem sido ensinado às mulheres? É você ser capaz desse homem, mulher. Que é isso? É mentira. Isso é mentira. Amém? De umas mulheres que é mentira. Amém? A verdade está na palavra. Deus fez a mulher auxiliadora. Sabe, não é aquela coisa de, nossa, auxiliador é pouca coisa. Não existe homem auxiliador. Então você é tudo que precisa ser. Amém? Auxiliadora, lá em Efésios capítulo 5. Vamos ler lá rapidamente. Efésios 5, a partir do versículo 22. 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Por que como ao Senhor? Porque vai envolver exatamente, irmãs, a sua vontade, a sua disposição de amar ao Senhor. Mas esse como ao Senhor também vai trazer para o homem de que ele tem que representar esse Senhor. Amém? É uma via de mão dupla. Amém? Às vezes existe a exigência do marido, tem que ser como ao Senhor. Beleza, é como ao Senhor? Como é esse Senhor então? Como é a ordem desse Senhor? Amém? Como o meu Senhor pediria? Como o meu Senhor agiria? Como o meu Senhor cuidaria de mim? O seu Senhor. Então isso traz a responsabilidade também para o homem. Amém? De ser uma representação divina de Deus. Então ele diz, porque o marido, e ele traz um princípio, que o marido é o cabeça da mulher. Como também, e traz esse paralelo aí, né? Também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador, diga Salvador, do corpo. Amém? Então no casamento deve existir, entender, isso foi estabelecido por Deus, irmãos. Vocês creem nisso? Amém? A palavra é a verdade, você crê nisso? Então aqui está o princípio, está submisso. Por quê? Porque ele diz como Cristo, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a Cristo submissas ao seu marido. Amém? Então a submissão é absoluta. Quando ela envolve, está representando o Senhor. A obediência é relativa quando envolve o que você pede como Senhor, como autoridade sobre a sua casa. Amém, irmãos? Amém, irmãs? E ele diz também: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diga entrega. Então tem um papel aí também dos homens, amém, irmãos? Não é só entrega naqueles momentos, não, amém, irmãos? Tem uns irmãos que se ornamenta todo, faz até a dança do siri, a dança do acasalamento, para se entregar. Mas essa entrega aqui principalmente é entregar o seu ego. Amém? Por quê? Tem muitos jovens casando aí porque mamãe e papai ensinaram errado. Estão procurando encontrar a fadra madrinha, né? Uma mulher que cuide dele. Lençóis prontos, casa organizada. Até porque cada um faz o seu papel. E você não faz nada na sua casa? Tem muitos pais que não estão colocando disciplinas nos seus filhos agora. E lá na frente quer uma mulher que faça tudo para eles. Estão comigo? Amém?
Então ensine seus filhos a forrar a cama, colocar o lixo no lixo, encher as garrafas d'água. Tirar o prato da mesa. Agradecer a mamãe pela comida, a papai. Porque quando ele crescer, ele vai querer uma escrava e não uma esposa. No primeiro mês que a mulher não fizer aquilo que mamãe fazia, eu vou para casa da mamãe. Mamãe não vai não. Amém? Então os jovens se cuidem. As meninas se cuidem. Em saber escolher. Deus não vai levantar o varão na sua vida. Se Débora tivesse esperado Deus mandar um varão num cavalo, mandou no pônei. No cavalo não veio não. Veio no pônei, mas no cavalo não veio não. Então cuide com quem você quer casar. Porque a partir do momento em que você dá legalidade a alguém, esse alguém está no lugar de autoridade. É igual no governo. É igual na política. Deus não coloca presidente, Deus não coloca vereador. Quem coloca é você. Está comigo? É você. Então, na família a mesma coisa. As jovens tenham cuidado. Se você só arruma um rapaz, que é todo leso, abestalhado, não trabalha, ainda está recebendo a mesada, mesada de mamãe e papai. Gente, eu recebi era mãozada, gente. Meu sonho era ter mesada e só vinha mãozada. Eu troquei as letras na época. Mesada. É por isso que quando tem um aperto financeiro, você procura quem? Papai e mamãe, não Deus. Tem que criar estrutura. Tem que fazer o jovem de hoje criar estrutura para saber decidir. Porque o que decidirem hoje vai afetar o futuro deles. Casando errado hoje vai estar errado lá na frente. Salvo se você não submeter a palavra e ajustar os detalhes aí. Amém, irmãos? Tem alguns casamentos que eu sei que precisa resolver, então não é melhor acabar não. Resolve para não... Estão comigo? Não, o cara fica o dia todo no PlayStation, videogame, coisa moderna, e aí lá e pá, e lá vai, é nóis. Vai estudar, vai se dedicar, procura um rapaz assim. Fica atrás de um leso não, que fica com frases bonitas. Olá, meu amor, você é um leite. Leite. Estão comigo, gente? Agora isso é também uma responsabilidade dos pais, ensinar os seus filhos. Porque eu vou te falar, a universidade e as escolas estão ensinando 24 horas por dia. Que as meninas não precisa depender de homem, que mulher não depende de homem, que tem que desrespeitar mesmo, que tem que ir à independência. O desrespeito é tão grande nesse assunto de submissão e autoridade, que eu lembro, eu não quero cometer um erro, mas eu vi num livro do irmão Rick Renner, bem rapidinho, Uma Vida em Chamas. Eu até indico você ler esse livro, porque ele tem um ponto lá sobre autoridade, submissão, bem interessante. Diz algo bem interessante. Ele diz aqui, ele mencionando uma fala de um britânico, John Scott, disse o seguinte: o mundo moderno detesta a autoridade. É isso que está acontecendo. O mundo moderno detesta a autoridade. Aí você vê a que ponto nós chegamos. Por isso que eu falei, enfatizo, os pais também têm uma parte importante no ensino aos filhos, a viver uma vida submissa a Deus, submissa ao Senhor, mostrando ética, moral, conduta, porque senão eles vão destruir a vida deles por falta de decisões no tempo de agora. Às vezes os pais ficam pensando: não, meu filho vai decidir quando tiver maior. Beleza, ele pode decidir quando tiver maior, mas o que você vai ensinar quando ele tiver menor? Isso vai afetar o que ele vai decidir quando ele tiver maior. Ele diz, o renomado erudito e pastor britânico John Scott disse:
O mundo moderno detesta a autoridade. Isso é exatamente o que estamos testemunhando ao nos aproximarmos do fim desta era. A tendência de lançar fora todas as formas de autoridade atingiu proporções tão épicas que em um número cada vez maior de pessoas não quer nem mesmo aceitar a anatomia biológica. E se rebela contra o gênero do seu nascimento. Como eu te falei, esse princípio de autoridade e submissão é tão profundo que tem feito com que as pessoas nem aceitem, nem se submetam ao que Deus estabeleceu no próprio corpo. Perverte. E isso tem que ser ensinado aos nossos filhos. Estão comigo, gente? É muito sério isso. Então, se nós quisermos que nossos filhos, nossa família tenham sucesso em tudo, temos que ensinar a verdade. Temos que praticar essa verdade. Amém, irmãos? Estão sendo abençoados? A Bíblia fala também aqui, eu quero ler, eu li só um texto, né? Só de Efésios mesmo? Eu acho que sim, Efésios. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Estão comigo, gente? Você vê que esse princípio na família, quando entendido e praticado, tem a bênção do Senhor. Concorda comigo? Eu digo, irmãos, estou falando isso aqui porque eu sei que muitos casamentos aqui foram restaurados, porque pegaram por esse princípio. Pegaram por essa verdade. E a gente não pode fazer com que a próxima geração perca esses princípios que é da palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala também, só mais um ponto aqui que eu vejo de grande importância, sobre a necessidade de entendermos a submissão e a autoridade dentro da igreja também, irmãos. A igreja é um lugar que Deus estabeleceu. Jesus, através de Jesus, como eu falei, Jesus disse, eu vou estabelecer a minha igreja. E essa igreja estaria dentro de princípios que fosse de conformidade com o autor da autoridade. Então comigo, a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 13. Olha que maravilha, ele diz, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Você está sendo abençoado? 13, 17 diz que obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Ele diz, porque isto não é aproveitável, porque isso não aproveita a vós outros. Olha que coisa interessante aqui que nós vemos esse mesmo princípio, a necessidade de se existir dentro da igreja. Obedecei aos vossos guias e sede submissos, pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Às vezes nós queremos e exigimos uma prestação de contas, né? Ou de uma responsabilidade pastoral sobre as nossas vidas. Mas nós, em primeiro lugar, não estamos sendo obedientes à autoridade pastoral. Porque ele começa o texto dizendo, sejam obedientes. Então um pastor, uma autoridade, o corpo pastoral vai responder diante de Deus sobre aqueles que são obedientes. Amém, irmãos? Sobre aqueles que estão conectados com a igreja, com o pastoreio, na submissão, nos conselhos, nas orientações. É sobre esses que vai existir eu posso dizer assim, uma conta final, né? Um parecer. Deus vai cobrar o pastoreio, sim, sobre aqueles que deixaram ser pastoreados. Eu te digo, irmãos, hoje na era que existe, infelizmente, muitos youtubers da vida têm tirado esse valor da submissão à igreja local. Tem tirado esse valor de estar submisso a um pastor na igreja local. E aí tem se levantado muitas vozes. E um bocado de gente seguindo. Um bocado de gente, ai que coisa. Tu viu fulano falou uma frase, eita que mensagem linda. Tudo dentro dessas mensagens está embutido o seguinte: você não precisa de autoridade dentro da igreja. Você não precisa de um pastor. Estão comigo, gente? E nós temos que ter cuidado nesses últimos dias. Porque vai vir muitas mensagens, está vindo muitas mensagens, tirando a verdade do que a palavra diz, irmãos.
Congregar é bíblico, gente. Ser pastoreado é bíblico. Ser mentorado é bíblico. Por isso que o assunto dos últimos dias é honra. Para que honrar? Para que respeitar? Tudo isso foi entrando de uma forma muito sutil. E sabe, irmãos, e não vai ser através de mim que esse negócio vai entrar na igreja, não. E eu oro para que não seja através de você. Amém, irmãos? Que você possa olhar para a palavra. O que é que a palavra diz? Obedecei aos seus guias. Eles velam pela vossa alma. Eles cuidam. Então é importante estar submisso na igreja local, irmão. É importante estar submisso. Fala para alguém que está do seu lado. É importante. Diga, é necessário estar submisso numa igreja local. Irmão, não fica na igreja de forma parcial, seja de forma inteira. Amém? Eu vou para essa igreja, parece ninguém me vê, ninguém presta atenção em mim. Você tem que ser igreja. E ser igreja é ser o corpo se movendo por meio de uma autoridade, estar conectado a uma igreja local. Amém? É onde você vai receber os nutrientes de Deus. É onde vai fortalecer você, vai ensinar seus filhos. Pode ser que tem muitos filhos aqui que estão aprendendo mais do que muitos pais que estão aqui em cima. Tem crianças lá embaixo que estão pegando mais rápido do que a gente. Porque elas são mais fáceis em estarem submissas a alguém. E eu te digo, irmãos, não seja encontrado dentro da igreja como um rebelde. Fica submisso. Amém? Já vi pessoas que elas são apenas pessoas, não, mas eu não quero me envolver em nada. Eu não estou nem falando de se envolver num contexto de trabalho, de departamento. Eu estou falando de você ser parte desse corpo. Você seguir a visão de um líder. Você está conectado com um líder local. É necessário isso, irmão. Se não for assim, você não vai ser abençoado. Ele fala sobre obedecer. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, versículo 12 e 13 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Sabe, irmãos, admoestações que são dadas aqui, irmãos, é porque nós estamos fazendo um trabalho de presidir, de cuidar. Amém? De ajustar rotas. Qual sentido, irmãos, teria se nós estivéssemos aqui, né, dedicando a nossa vida, o pastoral, pastor, dedicando a vida para te ensinar, irmãos, e alguém ainda sem conhecimento da palavra dizer, rapaz, ele está querendo alguma coisa. A única coisa que nós queremos é presidir, para cuidar. Você está entendendo? Eles presidem, mas ele diz assim, que acateis com apreço os que trabalham. Tem pessoas que trabalham por você, irmão. Tem pastores que trabalham por você. Tem pessoas no departamento, professores trabalhando por você, cuidando de você, cuidando dos seus filhos. Ele fala sobre você fazer isso. Acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. A admoestação é necessária no presidir. Amém? A admoestação, a correção. Poxa, mas o pastor só vê falha, só vê isso. Está te admoestando, porque te ama. Qual sentido teria, irmão, se nós estivéssemos aqui apenas alisando, fazendo, irmão, viva a vida que você quer. Não, irmão, viva uma vida que Deus quer. E por que não está submissa a verdades como essa? Por que não está submissa a homens que fazem isso? Eu te digo, irmão, você é bem pastoreado nessa igreja. Você é bem pastoreado. Se você disser, não, rapaz, eu não sei. Você não está sendo, ou não está querendo ser pastoreado. E eu digo, irmão, quebra essa casca aí. Talvez você já foi abusado por muitos líderes por aí fora. Viu coisa errada? Tem, como eu falei, tem. Mas, irmãos, aqui você vai encontrar um lugar seguro. Então não há por que você viver uma vida rebelde. Viva uma vida submissa dentro da igreja também. Amém? Conectado com a visão. Se é para corrigir, seja corrigido. Você está bem melhor? Quem já foi corrigido aqui? Diga amém. Você morreu, irmão? Está vivo aqui para contar uma coisa boa? Amém? Amém? Ele fala... e ele diz,
Cadê a mensagem? Está aqui. Admoestam. E que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E ele diz: vivei em paz uns com os outros. Uns com os outros. Amém? A Bíblia também fala aqui, só mais um versículo. Versículo Atos 20, 28. Te alertar sobre isso daqui, que eu vejo como importante. A gente já vai encerrar. Você foi abençoado nessa manhã? Ele diz: atendei por vós, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele diz aqui, ele faz uma admoestação: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para eles. Ele fala assim, ele diz: atendei, não é? Por todo o rebanho, porque vai surgir entre vós. Sabe, irmãos, muitos cuidados que nós temos com pessoas, com o pastoreio, é de que pessoas não entrem no meio e saiam arrastando o seu coração. Tem muitas mensagens mentirosas arrastando o coração das pessoas e desconectando com o pastor local. Tem muitos membros dentro da igreja que o pastor dele não é o da igreja local, é aquele do youtuber, é aquele que ele segue, é aquele que coloca as frases do dia a dia para ele. Só existe um pastor na sua vida, é aquele que cuida de você todos os dias. E ele fala: tenha cuidado para não penetrar dentre vós alguns que vão arrastar o coração. Não deixe as pessoas arrastar o seu coração, irmão. Não deixe pessoas arrastar o seu coração. E eu falo isso pelo Espírito: não deixe ninguém arrastar seu coração, tirando o seu coração de onde Deus sempre viu você de forma tão transparente e humilde em se submeter numa igreja local. E aí o diabo diz: rapaz, mas eu acho que chegou o tempo agora, sei lá, eu acho que você já tem muito potencial, faz isso agora, você já pode voar, você já tem um ministério, já é reconhecido, já é isso, aquilo, outro. Porque tu fica aí se submetendo ainda a essa pessoa. Tem muitos que vão arrastar através do YouTube, tem muitos que vão arrastar através de muitas mensagens. Não deixe isso acontecer na sua vida. Você está comigo, irmãos? Eu dou graças a Deus pela liderança que eu tenho, dou graças a Deus pelo ministério que eu estou envolvido, porque sempre nós temos ensinados a você estar conectado numa visão local. E eu creio, irmãos, que tem pessoas aqui que elas vão se tornar cada vez mais escudeiros dessa visão. Amém? Pessoas que quando vê um lobo, epa, lobo aqui não. Lobo aqui não. Essa igreja aí da fé, o pastor está fazendo isso para arrancar você. Isso é um lobo quando fala isso. Fique de olho e fique de ouvido ligado e se desconecte de pessoas assim. Mas também seja verdadeiro. É isso aí, não é de Deus não. Eu sei onde eu estou, eu sei a igreja que eu estou. Amém? Até você que está online aí, cuide da vida do seu pastor, cuide de sua igreja. Preserve para nenhum lobo destruir o que tem feito com tanto esforço, com tanto trabalho. Tanto trabalho. Tem muito pastor trabalhando, irmãos, mas também tem muito lobo querendo trabalhar para destruir a igreja. Mas não vai destruir a nossa vida não. Viva uma vida submissa ao autor da autoridade, que aí tudo vai estar bem na sua vida. Amém? Estão comigo, irmãos? A Bíblia ainda fala: sede submissos uns para com os outros. Isso vai envolver também a unidade entre nós, o respeito, a honra, submisso ao irmão. Competição para quê, irmão? Você não está numa igreja que vive competindo ministro com ministro. E porque você quer competir com seu irmão? Não precisa. Devemos estar submissos. Jesus disse: quem quiser ser o maior, que sirva. Grandeza está no servir. Grandeza está em você reconhecer o quanto ele é importante para você, o quanto ela é importante para você. Grandeza está enquanto você serve, enquanto você se submete. E eu te convido para você ser alguém assim cada vez mais, num ambiente que honra, que submete uns aos outros. Amém? Pode levantar suas mãos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Estamos submissos ao dono